vez. Uma alegria muito grande de estarmos aqui. Vamos mandar um abraço para a Adrianinha, porque ela disse que não perde uma dos nossos irmãos. Então, Adrianinha, um abraço para todos. E hoje nós vamos começar a falar do Messias. Nós vamos tentar entender, né, um pouco sobre o nascimento dele, várias controvérsias que tem a respeito do nascimento, os 4 reis magos. Conhece os 4 reis magos? De Gaspar, Baltazar, Belchior e Marcos. Eu nem sei de reis, 4 reis magos. E o exílio do estrangeiro, que é o comecinho da história do nosso querido Mestre Jesus. Certo? Então vamos lá. Quantos são os evangelhos conhecidos? Quantos são os evangelhos? Não, a Bíblia. Sabe o que significa Bíblia? Bíblia significa livros, né? Então a Bíblia é um conjunto de livros, né? E a Bíblia está dividida em Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é antes de Cristo e o Novo Testamento é do Cristo em diante, né? Então nós temos alguns evangelhos. O que é evangelho? Eu acho que nós vamos falar, mas eu já vou adiantar para vocês. O que significa evangelho? Evangelho é uma palavra grega que significa boa nova. Então evangelho significa boa nova. Ok? Então quantos são os evangelhos que nós temos? Quanto? 4. Quais são esses 4 evangelhos? Não, não pela ordem. Vocês têm que saber pela ordem. O que é isso? Né? O primeiro é pela ordem que aparece na Bíblia. O primeiro é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Se vocês olharem na Bíblia, está escrito desse jeito: o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Ok? Depois é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Depois, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. E por fim, João. O Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Vocês repararam que tem uma palavra aí assim meio estranha? Que eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa, né? Qual é essa palavrinha? Segundo. Por quê? O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Conforme as palavras dele. Isso quer dizer que não foi ele que escreveu. É segundo. Por quê? Porque os originais se perderam. Tinham um Evangelho de São Mateus, sim, mas esses originais se perderam. Então, todos eles são segundo. Segundo quer dizer, eu ouvi ele dizer e eu estou transcrevendo. Não é de acordo com o que ele fez. É segundo eu entendi dele. Vocês compreenderam? Segundo São Mateus. Exatamente. Então, a Elísia, se ela vivesse lá, ela sentou com o Mateus e ouviu o Mateus, porque, gente, naquela época a tradição era oral, não era escrita. Quando que o Evangelho foi escrito? Segundo a tradição, os Evangelhos foram escritos, o mais fresquinho foi escrito aproximadamente 15 a 20 anos depois da morte do Cristo. Ok? Mais fresquinho? É, o mais fresquinho. O último foi de João, que foi escrito quase 100 anos depois. Já foi no século 100, do nascimento de Cristo. Já tinham transcorrido 70 anos da morte do Cristo quando João escreveu o Evangelho. Ok? Isso tudo está aqui dentro? Está no Redentor. Tá certo? Então é segundo. Então aí já começa a confusão. Porque é segundo. E se é segundo, é como eu entendi. Isso quer dizer que eu posso ter entendido corretamente, como eu posso ter entendido errado. E aí eu escrevi o que eu entendi.
que não necessariamente é o que Mateus escreveu. E, para piorar a coisa, o que Mateus escreveu não é necessariamente o que o Cristo disse, porque foi o que Mateus entendeu do que o Cristo disse. E vocês vão ver que eles não entendiam nada. Okay? Tudo que o Cristo falava, eles entendiam errado, porque eles tinham um ponto de vista que era diferente do ponto de vista de Jesus. E é isso que nós vamos estudar aqui nesses nossos encontros. Ok? Então são esses os 4 evangelhos, tá certo? Errado. Olha só. Evangelho segundo os Hebreus, Evangelho segundo os Nazarenos, Evangelho dos 12 Apóstolos, Evangelho de São Pedro, segundo os egípcios, do nascimento da Virgem Maria. Agora cansei, dos Apóstolos. Chega! De São Felipe, de São Barnabé, de Tiago Maior, de Judas Queiroz. Existem centenas de evangelhos. Ok? Mas por que só os 4 ficaram? Porque chegou uma hora em que tinha tanto evangelho e esses evangelhos eram tão diferentes um do outro que o São Gregório, Papa Gregório, ele convocou um coitado, que eu não lembro o nome dele, coitadinho, e falou para ele assim: tu tens uma missão, você vai escrever a Bíblia, você vai escolher quais os textos que vão entrar na Bíblia, e eles vão ser canônicos, quer dizer, aprovados pela igreja. E os outros todos que eu mostrei para vocês são apócrifos, são evangelhos não aceitos pela igreja. Tem evangelho apócrifo que é maravilhoso, maravilhoso. Pela Igreja Católica. Pela Igreja Católica. Agora, e as outras religiões? Segue a mesma Bíblia? Não. A Bíblia dos crentes tem livros do Velho Testamento que não constam na Bíblia Católica. Que a mais conhecida é a Vulgata Latina. As outras Bíblias dos outros evangelistas? Não, só os 4. Só os 4. De Evangelho é só os 4. Todos os outros são apócrifos. Quem canonizou isso foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica. E os outros acompanham. Os outros acompanharam. Todas as religiões só aceitam os 4 são os canônicos. Os outros são apócrifos. Tiago tem um livro de Tiago, mas não é todo, mas é um livro riquíssimo, é um livro que não é evangelho, mas é um livro de Tiago, que é lindíssimo. O evangelho de São Tomé é lindíssimo, né? O evangelho de Judas é lindíssimo, e não são evangelhos aceitos pela igreja, então são apócrifos. Só para me entender, então eles pegam algumas passagens ali e colocam oração. Nada. Eles são evangelhos, eles são apócrifos. Apócrifos não são aceitos. Não se pode divulgá-los dentro da Igreja Católica. Tem como oração, né? Não é inspirado por Deus. Ponto final. É isso que quer dizer apócrifo. Não é isso, mas não é inspirado por Deus. Está fora da Bíblia. Não é inspirado por Deus. Ok? Está fora. Ok? Os protestantes aceitaram? Não está no caminho nenhum. Apócrifo não está. Mas vejam bem que a tradição da vinda do Cristo é uma coisa antiquíssima. A tradição tibetana, olha como é bonito, né? Eles dizem o seguinte: era Kimsé, o santo que não tinha pai humano, era concebido de uma virgem e existia antes mesmo que a terra existisse. Será o Deus homem, andará entre os homens e os homens não o conhecerão. Feriu o santo, rasgaram com açoites, onde o ladrão é liberdade. Isso foi escrito mais de 1000 anos antes da vida do Cristo. Ok? Confúcio, que viveu entre 551 e 479 antes de Cristo, já tinha escrito: não conheço nenhum homem santo
nem ninguém que fosse digno desse nome, mas ouvira dizer, quem o disse não sabia, que no Ocidente, em que lugar não sabia, haveria num certo tempo, quando não sabia, um homem que seria aquele que se esperava. Okay? Bhakta Shatan, que é o livro sagrado dos indianos, né, que também nós estamos falando aí de 2000 anos antes de Cristo, dizia assim: em breve nascerá um Brahma na cidade de Shambhala, namorada de um pastor que libertará o mundo dos Daitias, que são os demônios, purgará a terra dos seus pecados, estabelecerá um reino de justiça e verdade e oferecerá um grande sacrifício. Okay? Onde foi que Jesus nasceu tradicionalmente? Não, qual a cidade? Nazaré. Não, ele viveu em Nazaré, ele nasceu em Belém. Está lá, ó. Shambhala. Okay? Mas vamos mais. Esse aqui é 10, porque é Zoroastro, que viveu 3.200 anos antes de Cristo. Olha o que ele diz: ó vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento antes de qualquer outro povo, assim que virdes a estrela, tomai-a por guia, e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. 3.200 anos antes de Cristo. Ok? E o Zoroastro foi um grande sábio, não é? E no Oriente haviam sábios que cultuavam Zoroastro, né? E eles eram conhecidos como, muitas vezes, rei magos, né? Por isso que vocês veem que os magos, quando viram a estrela, sem pensar uma vez, saíram de onde estavam para ir na captura, na sequência daquela estrela, porque a estrela ia indicar onde o Redentor estava. Mas então foi 1.200 anos depois. Antes? Eles viram a estrela antes? Não. Foi previsto 3.200 anos antes. E eles ficaram só olhando para o céu esperando. Então, aqueles sábios que estavam vivos 3.200 anos depois da previsão, viram a estrela, como eles estudavam os Zoroastro, eles não tiveram dúvida e foram atrás para encontrar o Redentor. Agora, ele falou isso, então deveria ser ele, o Redentor, nascerá. Não nasceu? Não, porque ele já sabe, né? Já está dizendo que o nascimento antes de qualquer outro povo. O lugar onde ele nasceu. Porque quando a estrela aparecer, a estrela vai mostrar onde ele nasceu. Isso é futuro do pretérito. É futuro. Ok? Aqui nós falamos do geral, agora nós vamos falar mais especificamente dos profetas. Olha só que coisa linda. Isaías, 754 a.C., ele diz o seguinte: eis que uma virgem conceberá e gerará um filho, e chamará seu nome Emmanuel. Emmanuel quer dizer enviado, né? Ok? E o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam, ainda que pequeno entre as milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor de Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quer dizer, 700 anos antes de Cristo nascer, já estava lá, ó, Belém. Que a Betlém é como se escrevia em hebraico, em aramaico. Ok? Zacarias, 520 a.C., ele diz: 3 dias antes que apareça o Messias, Elias virá colocar-se nas montanhas. E quem foi Elias? Elias, vocês lembram que nós estudamos Elias? Vocês lembram? Então, e as tradições diziam que Elias ia surgir antes. Quando eles falam 3 dias, quer dizer 3 anos normalmente, porque eles usam uma codificação, né? Quem explicou isso para nós aqui foi o Haroldo Dutra, né?
Então, 3 dias antes que apareça o Messias, Elias virá colocar-se nas montanhas. Se vocês forem ver depois Jesus falando com os discípulos perguntam: mas não era para Elias vir para anunciar o Messias? Se tu é o Messias, onde está Elias? E Jesus disse: pois ele já veio e ninguém o reconheceu. E aí os discípulos entenderam que Jesus estava falando sobre João Batista. Ok? E nós vamos estudar João Batista. 3 dias é 3 anos, significa 3 anos. 30 anos. 30 anos. Nossa. Não, 3 anos, desculpa. 3 anos. Porque Jesus, quando Jesus começou, Elias anunciou, e depois Jesus depois de 3 anos. Trabalhou por 3 anos. 3 anos antes, né? Tinha aparecido. 3 anos, Elias apareceu 3 anos antes. Para anunciar a vinda do Messias. Isaías, ainda, 754 a.C., disse o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, assim não abriu sua boca. E vocês vão ver que foi exatamente dessa forma que Jesus se portou quando iniciou o julgamento até a crucificação dele. Isso é tudo profecia, então? Você acompanhou a profecia? Diga? Isaías é o mesmo que você já tinha. É o mesmo que eu disse. Eu não entendi aquilo. Peraí. Vamos voltar. Ali, cada um se desviava pelo seu caminho, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como todos se desviavam do caminho, né, Deus fez cair sobre o Cristo todos os nossos erros, né, que é assim a interpretação que eles dão, né? E ele morreu para nos salvar. E nós vamos entender o que isso quer dizer, mas isso é lá para frente. Ele não morreu. Como eu já anunciei, né, não foi Cristo que morreu na cruz. Isso nós vamos descobrir. Alguém morreu na cruz, mas não foi Cristo. Mas pelo que está falando aí é que se fosse ele. É como se fosse. São as profecias sobre o Messias. Isso aqui, gente, alvoroçava. Jerusalém fervilhava com essas informações aqui de Isaías, de Jeremias, de Miqueias. Isso fervilhava. O povo só falava na vinda do Messias. Só se falava isso, só se esperava a vinda do Messias. Ok? Agora também, só para a gente aproveitar, nós vamos falar um pouco sobre as trindades, né? Só para a gente dar uma pincelada sobre isso, né? Qual é a trindade católica? Quem aqui já foi coroinha ou foi... Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso não é privilégio da Igreja Católica. Porque os hindus também têm a sua trindade, né? A trindade é Brahma, Shiva e Vishnu. Se você olhar os egípcios, eles também têm a trindade deles. Eles têm lá Osíris, Ísis e Horus. Se vocês forem olhar os babilônios, eles têm Ea, Star e Tammuz. Se vocês forem olhar os gregos, eles têm Zeus, Demétrio e Dionísio. Se vocês forem olhar os assírios, eles têm o nosso querido amigo Baal, que nós já conhecemos intimamente, né? Astarte e Adonis. Se vocês forem olhar os persas, eles têm Osmur, Arimã e Mitra. Se vocês forem olhar os celtas, eles têm Wotan, Friga e Diná. É uma tradição. As trindades. O Pai, Filho e Espírito Santo, né? Aqui normalmente simboliza a vida, simboliza a morte, simboliza a humanidade, simboliza... São várias trindades que é uma tradição de muitas das religiões. Ok?
Agora nós vamos falar para vocês. Qual que significa a morte? Não, aí varia, porque aqui nos egípcios, por exemplo, a Ísis é a deusa da morte. Ela é que se cultua a Ísis, né? Tanto que um livro muito famoso do mesmo cara que escreveu lá as vidas de Chico Xavier, ele tem um livro que é a continuação, que chama Sobre o Véu de Ísis, que quer dizer sobre o véu da morte. Porque Ísis, para os egípcios, simboliza a morte. Mas o filho ali não simboliza. Não simboliza. Cada um tem o seu significado. E nós vamos dar o nosso. Né? Nós vamos dar aqui, ó, o princípio incriado gerante. Ficou claro, né? Só por aí vocês já entendem tudo. Que é a esfera do pensamento divino abstrato. Então, o princípio, que todos eles são princípios, é o início de alguma coisa. Só que esse princípio é incriado. Quer dizer, ninguém o criou, ele é eterno. Porém, ele cria tudo, ele é que gera tudo o que existe. O que é o princípio incriado gerante? Deus. Ok? Então é a esfera do pensamento divino abstrato. Vocês se lembram que lá no nosso primeiro encontro nós falamos como é que é o pensamento de Deus, não é? Deus pensa, porque Deus não atua sobre a matéria. Deus pensa. Lembra que nós falamos? Deus pensou num planetinho azul, naquele cantinho ali obscuro do universo. E aí, o princípio criado, criante, foi lá. Então, princípio, mas esse não é criado, esse foi criado. Foi criado por quem? Pelos gerantes. Só que ele é criante. Então, ele co-cria. Quando o princípio gerante pensa, quem vai criar são eles. Okay? São os espíritos mais elevados. É a esfera de espíritos crísticos que já atingiram um nível de evolução tão alto, mas tão alto, que quando Deus pensa, o pensamento de Deus reflete nele. Por quê? Porque Jesus nos ensinou que todos nós temos Deus dentro de nós, não é isso? Só que nós, diferente deles que são crianças, né, nós temos a matéria, nós temos a nossa inferioridade tão pesada que abafa a voz de Deus dentro de nós. Porque Deus pensa igualmente para todos. O pensamento de Deus é projetado no universo. Okay? Nós captamos esse pensamento, mas nós abafamos ele dentro de nós por causa da nossa materialidade e da nossa pouca evolução espiritual. Só que o Cristo, que é criante, ele ouvia claramente o pensamento de Deus e agia. Por isso que o apóstolo João, quando ele começa, ele diz lá, né, no princípio era o verbo. O que é o verbo? É a ação. Então no princípio era o Cristo, que era o verbo de Deus, a ação, né? E aí ele diz, então no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então aquele que era o verbo de Deus, que era aquele que antes dele se fazer carne, foi ele que fez o mundo, que fez a terra. Por quê? Porque ele é criante. Ele se fez carne. Certo? Então é a esfera dos agentes cósmicos criadores de mundos, no qual Jesus está enquadrado. Certo? E depois nós temos o princípio criado imanente. O que é imanente? O que é imanente? O que quer dizer imanente? Vamos trocar, isso é latente. Imanente, está ali pronto para virar, mas não é. Você entende? Então é a esfera das manifestações do Espírito Divino na criação. Somos nós. Porque nós somos imanentes. Por quê? Porque nós somos perfeitíveis. Nós um dia passaremos dessa esfera para essa esfera. Então nós temos dentro de nós tudo já imanente, pronto para se tornar um dia criante. Vocês compreendem? Então essa é a Trindade, vamos dizer assim, né? Então
vamos trocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo pelo princípio gerante, que é o Pai, o criante, que é o Jesus, e o imanente, que somos nós, que um dia seremos santos, seja lá o nome que a gente queira dar. Vocês entenderam? Então essa é a trindade que nós temos que compreender. Há Deus que é incriado e que gera tudo. Há os Cristos que foram criados por Deus, mas já atingiram um ponto de evolução tão alta que eles são co-criadores. Eles trabalham lado a lado com Deus. E é um povão. Que um dia, não se sabe quando, não se sabe onde, não se sabe como, chegará a ser como Cristo. Mas nós sabemos de quem depende, único e exclusivamente de nós. Tá certo? Então voltemos. Então vejam bem, na história religiosa é o Messias, o ungido, encarnado na Palestina, a quem Pedro se referiu quando disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo, na sua significação de ungido, né? Porque Cristo vem do grego, que significa ungido, consagrado, e filho ele, Deus vivo, no sentido de que evoluiu em mundos materiais, o que, aliás, ele mesmo confirma quando se intitulou Filho do Homem. Então a gente já começar a tirar velhos conceitos que são frutos de interpretações equivocadas em muitas religiões, e a gente começar a procurar entender o contexto da vida do Cristo entre a gente. Cristo fez questão absoluta de sempre se chamar Filho do Homem. Okay? Ele era o Filho do Homem. O que Jesus queria dizer com isso? Que ele era o Filho do Homem. Cristo queria dizer para nós que ele, assim como nós, teve a origem criada por Deus, e como toda a criação de Deus, ela foi criada simples e ignorante e perfectível. Então Jesus também quer deixar muito claro para nós: eu, que hoje sou Cristo, que eu sou criante, que eu sou governador planetário, eu fui criado como vocês, simples e ignorante. E através do meu esforço de várias reencarnações em mundos materiais, tal qual vocês estão hoje, eu fiz a minha evolução através dos tempos, e hoje, pelos meus méritos, eu sou um espírito criante. Eu sou o Cristo. Okay? Porque muitas tradições religiosas procuraram fazer a imagem de Cristo como o próprio Deus. E o Cristo quer dizer muito claro para nós: eu não sou Deus. Eu sou filho do homem. Se eu sou filho do homem, eu fui criado. Só Deus é incriado. Deus foi criado. Okay? Isso é muito importante, porque nós vamos montar um quebra-cabeça. E a hora que a gente estiver montando esse quebra-cabeça, essas informações são importantíssimas para a gente entender o porquê que os discípulos não entendiam a ele. Okay? Porque essa era a visão do Cristo, mas a tradição não era essa. E ele lutou muito para que as ideias dele fossem entendidas. Os discípulos não entendiam? Vai ver. A mesma tradição espiritual também revela que em determinadas épocas, segundo as necessidades evolutivas do planeta, altos espíritos, por si próprios ou como enviados do Cristo, encarnaram-se nos diferentes orbes, levando às humanidades que os habitam impulsos novos e diretrizes mais avançadas de progresso espiritual. Por isso que eu trouxe para vocês Zoroastro.
3.200 anos antes, já vinha da notícia do Cristo. E no final, hoje, a gente vai fazer uma reflexão, e aí vocês vão lembrar que eu pedi para vocês, umas 2, 3 aulas atrás, para que vocês guardassem bem uma coisa que o Cristo fez, porque a gente ia usar, e vai ser hoje. Ok? Para vocês entenderem isso aí. Diferentes olhos significa o quê? Eles vieram de vários, eles não vieram da Terra exclusivamente, mas eles fizeram a evolução em outros planetas e foram convidados pelo Cristo para virem aqui e para encarnarem, para nos auxiliar, a nos impulsionar, para que a gente aumentasse em conhecimento, tanto moral quanto científico. Okay? Então vamos ver agora uma preparação. Durante quanto tempo o Cristo teve que se preparar quando de sua encarnação na Terra? Quanto tempo mais ou menos vocês acham que o Cristo foi se preparar? Muito? 5.000? A preparação dele só como Espírito de Cristo para descer na Terra ou toda a evolução? Não, só para encarnar. Só para encarnar. Ele já era perfeito, já tinha criado a Terra, já tinha feito tudo, não sei o quê. Aí é bem calculado, porque era um espírito já tão evoluído para condensação. Então por que você deve falar? Não é pra você responder. Ele já explicou isso. Então, gente, olha lá. Quando foi que Abraão saiu em busca da Terra Santa? Quando foi? 3.000 anos antes do Cristo. Quando Abraão saiu de Ur, Cristo começou a se preparar para encarnar. Agora eu pergunto para vocês, por que tanto tempo? Ele não era o Cristo? Por que você fica quieto? Tinha que preparar o povo. Preparou também. Mas tinha uma questão mais difícil para isso. Mais difícil. Eu vou usar uma imagem que eu sempre uso para que vocês entendam. E vocês entendendo essa imagem, vocês vão entender muitas coisas. Então vamos fazer um exercício. O que é isso daí? Hidrelétrica. Particularmente isso aí é Itaipu. Okay? Itaipu é a maior hidrelétrica que tem no Brasil, né? E uma das maiores do mundo. Okay? Então você imagina o seguinte, imagina essa hidrelétrica. Quanto de energia essa hidrelétrica produz? Tanto que ela abastece parte do Paraguai, parte da Argentina e uma grande parte do Brasil. A energia que é produzida por Itaipu. Okay? Então imagina que essa energia ela vai ser conduzida pelas redes de alta tensão, vai baixando a tensão e tal. Okay? Mas vamos fazer o seguinte: toda a energia produzida por Itaipu vai ser conduzida por uma única linha de distribuição e vai ser ligada numa lâmpada 110. O que vai acontecer com a lâmpada? Vocês já ligaram a lâmpada 110 e 220? Então você imagina ligar nos 3.000 e pouco. Ok? Sabe o que é isso aqui, gente? Itaipu é o Espírito de Cristo. A lâmpada é o corpo que ele usou. Vocês perceberam? Isso foi o trabalho que ele teve que fazer com o espírito dele para caber no corpo físico. Vocês já imaginaram quantas gradações se tem que fazer para que a energia gerada em Itaipu, 3.000 e não sei quantos quilowatts, baixe para chegar numa lâmpada 110? Foi essas graduações que ele teve que fazer com o espírito dele. Ele teve que densificar um espírito já puro. Ele teve que densificar ele teve que liberar tanta energia
para caber no corpo. Se vocês lerem o Evangelho, vocês vão ver que constantemente o Evangelho diz assim: e Cristo saiu só para meditar no deserto. Sabe o que queriam fazer? Ele ia dar expansão nessa energia, porque senão explodia. Então ele tinha que estar sozinho no deserto, conversar com o pai dele, para liberar, porque era muita energia represada. E aquilo não. Por isso que a alimentação dele era uma alimentação muito cuidada por ele mesmo, porque ele já tinha energia em excesso. Imagina ainda se ele gerasse mais energia. É por isso que os evangelhos dizem que muitas e muitas vezes ele suava sangue. O corpo dele transpirava sangue, porque era o esforço que esse corpo fazia com a carga de energia que tinha dentro dele. É por isso que Cristo só usou 3 anos para distribuir a energia dele, porque senão o corpo dele não ia aguentar. Foi por isso que ele programou morrer com 33 anos, porque não dava mais para aguentar. Não tinha condições, ele não podia viver mais do que isso. O corpo físico não comportava aquele espírito tão evoluído. Esse nosso corpo aqui, ele é muito grotesco para comportar um espírito da magnitude do Espírito do Cristo. Então a gente acha assim que a morte do Cristo foi traumática, foi violenta. Violenta foi o que ele teve que fazer para encarnar. Ele sofreu muito mais para entrar num corpo humano do que para sair dele. Então o grande sacrifício do Cristo não foi morrer na cruz, foi nascer no corpo físico. Porque imagina um espírito da magnitude dele, né? Que dizem, né, o depoimento do Severino Celestino aqui foi muito legal, porque o Severino disse que 2000 e tantos anos depois, quando ele foi visitar a Palestina e ele andou pelos mesmos locais que o Cristo andou, ele ainda sentia no ar a energia do Cristo. Que aquele local, aqueles que têm sensibilidade fecham os olhos e sentem ainda a presença do Cristo, porque a energia dele impregnou aquele ambiente de tal maneira que até hoje ainda perdura, de tão grande que é aquele espírito. Foi o maior espírito que já teve aqui na Terra. Os espíritos garantem isso no livro dos Espíritos. O maior que já pisou na Terra. No caminho inverso, né? Ele teve que regredir, entre aspas, para vir, nós estamos pelejando, subindo a escadinha, descer a gente subir, né? Mas subir é mais fácil do que descer, né? É o único caso em que é descer para o Santa Cruz. Depois nós vamos passar por isso, né? Daqui a alguns milhões de anos. Ficou clara essa imagem? Ficou claro? Para compreender o sacrifício, o grande sacrifício do Cristo foi ter encarnado. Aí vamos falar um pouquinho do local. Que tudo isso é um planejamento. Tudo foi planejado nos mínimos detalhes, porque não havia margem para imprevistos. Desde muito antes, o plano espiritual vinha preparando a Palestina para receber o Cristo. E com a aproximação desta vinda, podia-se sentir no ar as vibrações emitidas. Todas as energias negativas foram eliminadas pelo plano espiritual e uma vigilância constante teve efeito. Isso está no livro Maria de João Nunes Marques. Ele descreve assim, muito bonito, desde quando Maria ia encarnar, o trabalho que houve. E ele narra lá os espíritos que vieram preparar o ambiente. Eram espíritos de alta hierarquia. Eram espíritos da equipe do mestre, que já tinham vindo antes e estavam ali em espírito para preparar o ambiente. Por que preparar o ambiente? Por que esse cuidado com as energias, com as vibrações? Não era o Cristo? Mas era Cristo num corpo. O espírito era altamente evoluído, mas o corpo era exatamente igual ao nosso. Cristo foi uma criança tão frágil como qualquer criança.
Cristo precisava ser protegido na sua infância para que nada pudesse acontecer ao corpo físico. Porque ao espírito ninguém podia fazer nada, porque era o Cristo. Mas o corpo físico humano que ele optou por ter necessitava de cuidados. Porque ele podia morrer na infância? Podia. Se não houvesse a proteção dessa equipe para que ele chegasse à idade adulta. E isso foi condição fundamental para ele aceitar vir à Terra. E nós vamos estar entendendo o porquê isso tudo. Okay? Era a condição fundamental. Senão ele não vivia. A família. O ambiente familiar foi preparado para a encarnação de Jesus. Um espírito virginal é aquele que, através de sucessivas e incontáveis reencarnações, torna-se isento de máculas da matéria. Isso quem nos diz é Eliseu Rigonati no livro que chama-se O Evangelho dos Humildes. Então ele nos diz ainda: Maria e José eram espíritos virginais. O casal veio para facilitar a encarnação de Jesus, o qual, sendo um espírito de extrema pureza, requeria um ambiente adequado para evitar as graves perturbações que um ambiente sem espiritualidade acarreta a um espírito evoluído. Então, quando a Bíblia diz que Maria era virgem, eu faço a pergunta para vocês: como Cristo falou que ele era o quê? Filho de um homem. Então vocês acreditam que Jesus nasceu por fruto do Espírito Santo? Por quê? Porque Jesus nunca vai contra as regras do Pai. Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. E quando ele diz lei, ele diz todas as leis do Cristo, do Pai, todas as leis de Deus. E de acordo com as leis de Deus, qual é a forma que um espírito encarna na Terra? Através da fecundação, através do ato sexual. E Jesus veio à Terra através de um ato sexual de José e Maria. Porque se fosse o contrário, ele estaria violando as leis de Deus. E ele deixou muito claro que ele não veio para quebrar regras, mas para fazer o cumprimento dela. Então, o que é o espírito virginal? O espírito virginal quer dizer um espírito sem os vícios da matéria. Um espírito já livre das impurezas que nós carregamos morais. E era fundamental que Maria e José fossem espíritos virginais. Para quê? Para que Jesus fosse acolhido num lar equilibrado. Porque, mais uma vez, Jesus usou um corpo humano. Jesus foi uma criança que precisava de carinho, que precisava de cuidado, de atenção, tanto quanto qualquer criancinha necessita. Essa era a regra do jogo. Esse era o acordo que ele tinha com o Pai. A mediunidade. Vocês vão ver como é que a equipe de Jesus trabalhava isso tudo, né? Então vocês vão ver o tempo todo. Olha lá, Lucas 1, 26, 28. E estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O que é o anjo? O Espírito que se manifestou para Maria, falando com ela. E como é que a gente chama a pessoa que fala com o Espírito? Mateus 1:20. Mas andando ele, José, com isso pensamento, repudiar Maria,
Eis que lhe aparece em sonhos um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela se gerou é obra do Espírito Santo. Olha isso. Um anjo falando com a gente durante o sono. Mediunidade. Mas o ato já tinha sido consumado, ele já tinha... Depois nós vamos dar uma repassada nisso tudo. Mateus 2,2: dizendo: onde está o rei dos judeus que é nascido? Porque nós vimos no Oriente a sua estrela e viemos adorá-lo. São os reis magos. A estrela, nós já vimos lá atrás, não é? Quem que tinha previsto isso tudo e por que eles vieram. Partidos que eles foram, eis que apareceu um anjo do Senhor em sonhos a José. Esse José dormia, né, gente? E lhe disse: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica-te lá até que eu te avise, porque Herodes tem de buscar o menino para matar. De novo, o anjo vem falar. Olha a equipe trabalhando. E sendo morto Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos de novo para o José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque são mortos os que buscavam o menino para matar. Olha aqui. Viu? Esse é Herodes. Agora bem feio. É. Então agora nós vamos começar a discutir um pouco. Agora nós vamos aqui livre o debate. Por que Jesus não deixou o seu evangelho do próprio punho? Só uma controvérsia. Sabe o que eles falavam? Jesus era analfabeto. Talvez. Jesus era analfabeto. Por isso que ele não deixou nada escrito. Ele escreve no chão. É o que eles dizem. Mas lá no julgamento, lá da Pedrejaia, a mulher adúltera, Jesus estava escrevendo no chão. Então Jesus não era analfabeto. Então Jesus não foi porque ele era analfabeto que ele não deixou nada escrito. Vou contar um pouco para vocês, adiantando um pouquinho, né? Jesus morava em Nazaré. Nazaré era uma cidade montanhosa e que era rota para quem vinha de Damasco, que era uma das cidades bem adiantadas ali da região, Damasco na Síria, e iam para Jerusalém. Era uma rota intensa. O que tinha de trânsito de animais ali, de mercadorias, era fabuloso. E Jesus, quando criança, era como toda criança. Jesus era atentado. Era aqueles que, moleque para quieto, Jesus não parava. Jesus, toda a caravana que chegava, Jesus ia lá e conversava com eles. E perguntava como era, e perguntava daqui, perguntava daqui. Jesus falava o aramaico, que era a linguagem dele. Jesus falava o koiné, que era o grego que se usava na época. Jesus falava latim, que era a linguagem de Roma, e ainda mais uma outra linguazinha local. Então Jesus era uma pessoa que tinha muito contato, era uma pessoa muito expansiva, muito aberta, desde pequeno. Então Jesus era culto. Jesus estudou na sinagoga, como toda criança tinha a obrigação de estudar. Então ele falava o hebraico, né? Porque o judeu ele tem duas línguas. Na época de Jesus tinha o aramaico, que era a linguagem popular, e tinha o hebraico, que era a linguagem erudita. Então todo o Pentateuco, todo o texto que era religioso, ele era em hebraico. Todas as vezes que um rabino fosse falar e a coisa era importante demais, ele falava em hebraico. Se era uma coisa menos importante, ele falava em hebraico. Jesus falava assim. Então Jesus tinha cultura. E por que Jesus não escreveu o seu próprio evangelho, que aí acabava essa bagunça de apócrifo, canônico, segundo e terceiro? Não seria mais fácil? Então por que ele não escreveu? Não sei. Ele quer causar compreensão.
Seria muito mais fácil apagar essa mensagem toda se ela tivesse resumido. Ele espalhou todo mundo na cabeça. Depois ele não sentiu. Foi uma coisa boa. As pessoas não entendem as palavras dele. Não entender as palavras dele. Não entendi, não compreendi. Jesus teve alguns cuidados. Porque Jesus sabia. Jesus ele enxergava assim muito, né? O que ainda não aconteceu, ele já sabia naquela época. Não aconteceu hoje, ele já previa, né? Então vejam bem. O que aconteceu quando Jesus foi tirado da cruz? O que aconteceu? Ele foi levado para a tumba de José de Arimateia, e depois, quando elas foram lá, o que tinha lá? Tinha o corpo de Cristo? Não. O corpo do Cristo? Sumiu? Depois de um grande estrondo, né? Está lá na Bíblia, né? Quem aqui já comprou um pedaço da cruz que Jesus foi crucificado? Mas vocês foram lá em Jerusalém, tem lá o original, o pedaço original da cruz que Jesus foi. Não. Pode ir lá que vocês compram, está em promoção. Jesus, gente, ele sabia da comercialização das coisas. Você já ouviu falar do Santo Sudário? A discussão que dá, a briga que dá. Imagina se tivesse o escrito com a letra de Jesus. Já pensou? Ele fez questão do corpo dele não desaparecer, para não ter. Aí já não tem nem a tumba. Como é que nós vamos no túmulo de Jesus? Aqui é o local que Cristo está enterrado. Não está, porque o corpo sumiu. Não existe corpo, então ele não foi enterrado. Aí está, porque Jesus sabia que nós nos apegamos demais nessas coisas. Então ele fez questão de não deixar nada do próprio público, para que não houvesse o interesse na coisa, porque na medida em que não tem nada escrito, nós vamos nos ater ao quê? Ao conteúdo e não à forma. E o que Jesus quer é que nós tenhamos o coração escrito aonde? No nosso coração e no nosso céu. É lá que ele está escrito. Por isso que ele não quis que ficasse escrito do próprio punho em papel nenhum. Porque ele quer que nós mesmos escrevamos em nosso coração o Evangelho dele. Ele era psicólogo, ele sabia o que estava fazendo. Por isso que ele fez questão de que não houvesse nada, provas, para que a gente fique até hoje nessa discussão. Será que Cristo existiu? Será que ele não é uma criação? Porque tem muitos segmentos da ciência e historiadores que dizem que não existe prova histórica da vinda do Cristo. Então que ele é uma invenção, que ele não existiu. E Cristo se adora, ele gosta. Por quê? Porque ele quer que a mensagem dele era muito mais importante do que ele. E a mensagem que ele quer que continua vibrante em todos nós. Entende? Por isso que ele nos escreveu. Por que algumas pessoas anunciaram a vinda de Jesus com tanto tempo de antecedência? Parece que ele era uma profecia. Ele era o Salvador. Eles eram a profecia, né? Eles é que profetizavam a vinda do Messias, né? Mas por quê? Ele era o Salvador. Era o Salvador? Não, mas tem que falar e o povo ficou sem acreditar que fosse ele, né? Avisado, todo mundo foi. Agora é hora de vocês usarem aquilo que eu pedi para vocês guardarem. Vocês guardaram bem onde que está? Guardaram? Por quê? O que eu pedi para vocês guardarem? Lá umas 4 aulas atrás, quando eu falei assim, quando os capelinos chegaram, deu uma palavrinha. eles... Uma palavrinha. Quem foi receber os capelinos? Em pessoa. Eles foram recebidos por Jesus em pessoa. E Jesus fez promessas. Vamos lá.
lá, não lembro se foi a segunda ou a terceira dos nossos encontros. Vocês lembram que eu falei? Jesus em pessoa esteve recebendo os capelinos e fez várias promessas a eles, convidando a eles para encarnarem na terra. Esses são os espíritos. São as pessoas que Jesus recebeu vindo de Capela e que falou para eles: olha, eu tenho um plano de que eu vou encarnar na Terra, eu preciso de uma equipe, vocês são espíritos que estão evoluídos, vocês têm a possibilidade de melhorarem, vocês podem fazer parte da minha equipe para organizar isso tudo e participar. Vocês topam? Sim, eu topo. E aí, de tempos em tempos, Jesus escolhia alguns deles e falava: vai lá e dá uma cutucada. Antes dele. Aí Zoroastro veio 3.200 anos antes de Cristo, porque Zoroastro era de Capela, e veio a pedido de Jesus, porque ele sabia do plano, e ele veio e trouxe alguns flashes do plano. Falou: gente, fiquem de olho, porque vai vir e tal, já vocês se preparem. Depois dele, veio Siddhartha Gautama para falar do Buda. Depois veio vários enviados que eram da equipe do Cristo, que eram os capelinos recebidos por ele quando chegaram na Terra. E que ele repartiu com eles esse plano maravilhoso e convidou eles para trabalharem juntos. E é por isso que eles vinham anunciando. Por que eles anunciavam? Porque eles sabiam do plano, porque eles tinham sentado junto na mesa de planejamento junto com Jesus. Em Capela. Não aqui, quando eles chegaram aqui. E aí Jesus deu detalhes para eles e falava assim: vai lá e solta. Vai lá você, Isaías, e fala que eu vou nascer. Isaías não, quem foi que falou em Belém foi o Miqueias. Vai lá, Miqueias, encarna lá e fala que eu vou nascer em Belém. Aí o Miqueias vinha e falava assim: Belém, tu, Betlém, Efrata. Por quê? Porque Jesus já tinha planejado junto com eles. E ele veio. Mas não aqui na Terra, lá. Aqui, no plano espiritual, Eliseu, mas no plano espiritual da Terra. Porque os capelinos vieram e já estavam na esfera da Terra quando Cristo os recebeu aqui na Terra, no plano espiritual. E combinaram tudo isso no plano espiritual, mas aqui, nas esferas mais elevadas, mais esferas da Terra. E aí eles de tempo em tempo descem, encarnam e vêm nos anunciar a vida do Mestre. Jesus ainda estava naquele plano. 3.000 e tantos anos. Ainda estava se preparando a vir. No plano espiritual da Terra. Exatamente. Porque ele sempre esteve aqui, porque ele é o nosso governador. Ele nunca perdeu a Terra de vista. Mesmo que ele está centenas de milhares de milhas, ele nunca tira os olhos da gente. Até hoje, né? Até hoje. O que você pensa sobre a concepção de Jesus? E aí, gente? O Isaac, por exemplo, quando eu falei que Jesus assim nasceu da relação sexual de Maria e José, o Isaac ficou meio assim, quieto. E aí, Isaac, o que você acha? Não sei o que falar. Não sabe? Te choca ou você acha que é factível, concebível que Jesus tenha nascido do mesmo jeito que você? Acho que deve ter sido lindo. Não tem nada, não foi assim. Eu sinto que é tanta coisa, é tão grande, é tão além do que a gente consegue, do nosso entendimento. É como se eu ficasse, tipo, eu não consigo duvidar, e ao mesmo tempo, para acreditar nisso, você fica esse é o sentimento que eu tenho, assim, de... Ou seja, por ter, enfim, o que eu vi até hoje me faz acreditar, e ao mesmo tempo é tão grande que, e com essa coisa de a gente só ver a matéria e entender a matéria, é uma coisa que se deixa meio confuso, imenso demais.
Mas essa é a ideia mesmo. Quem acha que Jesus não nasceu de forma natural? Que Maria era virgem mesmo? E inclusive a Bíblia diz, né, que mesmo depois que ele nasceu, ela continuou virgem, né? Não, isso que você ensina para nós hoje já vai tudo que a gente sabia até hoje sobre isso, não é? Tudo que tinha ouvido. Tudo que a gente tinha ouvido, que a gente ensinaram pra gente, não é? Então, às vezes que assim, fica assim, eu tô acreditando, mas assim, sem ofensa. Quem diz que o que você está falando é verdade? Ótimo, mas isso é a fé raciocinada. Não é? Como que diz que a outra religião fala uma coisa diferente e eles estão falando a verdade ou mentira? Essa é a interrogação, não é? Vejam como é interessante as coisas, né? Para a gente começar a entender um pouco as coisas. Eu já acho que eu já falei um pouquinho aqui, mas vamos repetir que é importante a gente dizer, né? Se você for olhar a história do cristianismo, né, e as transformações que o cristianismo teve, o que acontece? Se você for pegar os textos, principalmente os apócrifos, porque por isso que os apócrifos são apócrifos, né? Por quê? Porque chegou uma certa altura em que o cristianismo ele foi imposto ao povo romano. Ele foi imposto, não foi aceito pelo povo romano, né? Por quê? Porque um imperador romano, ele teve um sonho, ele tinha uma batalha muito difícil. Isso é o que diz a história, né? Eu não me esqueci o nome dele, não me lembro o nome dele. Mas ele tinha uma batalha que era uma batalha muito difícil, porque o exército romano estava inferiorizado, tá? E aquele povo que ele ia combater era um povo altamente armado e bem treinado, era um exército muito difícil. E no sonho dele, ele viu que na vanguarda do exército dele ia uma bandeira com a cruz. Okay? E aí ele ia ganhar a guerra. E ele fez isso e ganhou a guerra. E quando isso aconteceu, ele, como imperador, ele se converteu ao cristianismo. E como imperador, ele obrigou a que todo o povo romano se convertesse ao cristianismo. Na marra. Foi fácil? Então o que eles tinham que fazer? Peraí, como é que eu vou convencer esses romanos, que são os donos do mundo, a acreditar num Cristo que era carpinteiro lá numa das, né, de Israel, que não era nenhum polo cultural, não era nada. Ele era um carpinteiro que nem o próprio povo dele o aceitava. E como é que eu vou fazer com que o meu povo aceite esse cara como o Cristo, como o símbolo de toda uma igreja? Dava para encarar? Vocês acreditariam se viesse alguém aqui hoje e colocasse para vocês que não. Aí o que a igreja teve que fazer? A igreja católica, né? A igreja romana, o que a igreja teve que fazer para que o povo engolisse essa nova religião? O que tinha que fazer? A primeira coisa: santificar. Não santificar, pior do que santificar. Aí criou a Trindade que eu trouxe para vocês. Gente, ele não era um ser humano. Foi o próprio Deus que veio à Terra para trazer essa religião. Foi o próprio Deus. Porque é aí que começou a criar que o Jesus, o Pai e o Filho eram um só. Quer dizer, Jesus era Deus. Agora, como é que um Deus pode nascer de uma mulher? Não pode. Então o que a gente faz? Quem é que vai ser o pai dele? Ele mesmo. Porque ele é Deus.
Então, tinha que ser virgem, antes e depois, para provar que ele não nasceu, que ele não era humano, que ele era Deus. Porque era importante que ele se tornasse Deus para que fosse aceito pelo povo romano. Senão o povo não ia engolir aquela religião que o imperador queria. Aí começou-se a mudar os evangelhos. E aí todo evangelho que falava o contrário era apócrifo. Não é aceito. Não é aceito. E mesmo os evangelhos canônicos foram segundo. Por quê? Porque aquilo que não interessava se tirava. Porque eles tinham que ter um Cristo Deus. Porque senão a religião não ia ser aceita. Que época a gente está falando disso? 300 depois de Cristo. Mais ou menos 350 depois de Cristo. Foi quando houve a conversão. Pois é, mas a igreja esqueceu uma coisa aí, Tiago, seria o quê? Aí tá, veja até onde eles vão. Porque aí o que eles falavam assim? Olha, Jesus era único. Todos os irmãos dele eram meios irmãos, porque eram filhos de José com uma outra mulher que ele tinha antes, e ele era viúvo. Que não é verdade. Você entende? Porque aí, como Jesus tinha irmãos, como é que ia dizer que Maria continuou virgem se ele tinha irmãos? Não eram irmãos deles, eram meio-irmãos. Porque o pai, ele era filho de Deus, os outros eram filhos de José, e não era com Maria porque ela continuou virgem. Você entende o trabalho que deu para mudar a história toda? Vocês entendem? Disseram que era uma mulher antes de Maria, que José já era velho, e ele ficou viúvo, tinha filhos para criar, então a tradição judaica dizia que ele podia pegar uma outra mulher para cuidar dos filhos dele. E escolheu Maria, e aí Maria concebeu, pelo Divino Espírito Santo, o Jesus. E continuou virgem e morreu virgem. Virgem imaculada. Que não é verdade. Eu não estava lá para ver, mas eu acho que é meio difícil acreditar nisso. Para mim é muito mais lógico eu acreditar que Jesus... Porque depois nós vamos fechar aqui, nós vamos ver como se... Eu só digo para vocês o seguinte: se Jesus era Deus, se Jesus não era humano como eu, o que ele fez foi uma baita sacanagem com todos nós. Ok? Nós vamos discutir isso. Se ele não foi. Se ele não foi humano, foi uma baita sacanagem que ele fez com todos nós. Marcos, e esse fato de ele ter vindo e passar pelas mesmas leis e esse nascimento e tudo mais, aí como se explicaria o fato de quando ele morreu, que o corpo desapareceu? Não teria que essa parte também... Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Isso nós vamos discutir também. Porque isso faz parte de todo o planejamento e de toda uma equipe que trabalhou. Aí tem várias teorias. Mas a questão fundamental é que ele não violou nenhuma lei. A única coisa que ele fez foi acelerar para que o corpo dele não ficasse ali exposto, porque isso não fazia parte do plano. Mas não houve uma violação, houve uma aceleração de uma lei natural de Deus. Então olha aí. Você entende? Decompôs muito rápido. Para que aquilo que demoraria até os ossos desaparecerem, tudo demorou muito tempo, ele acelerou para que não houvesse a prova do corpo dele, que era muito importante que não houvesse. Nós temos que entender, isso vai ser durante o curso, não tem jeito. É porque você ainda não falou porque ele não foi crucificado, né? Porque ele não morreu na cruz. Não vai demorar. E quando ele ressuscitou, né, que ele voltou, e que eles chegaram até a tocar nas feridas dele, como que se dá?
O Espiritismo Seria o perispírito dele que estava ali? O Espiritismo nos fala isso, né? Ele densificou o perispírito dele numa linha tão visível que chegou a ser palpável. Mas é o perispírito, porque ele já não estava com o corpo físico. O corpo físico já tinha se deteriorado. Tanto que, se você olhar a narração dos evangelhos, diz que as primeiras aparições dele, ninguém conhecia ele, ninguém reconhecia ele, porque o perispírito dele ainda estava sofrendo o impacto, porque mesmo um espírito tão evoluído como ele está sujeito às mesmas leis que são leis divinas. Só reconheceram pela voz, mas não reconheciam ele fisicamente. Por quê? Porque o trauma do desencarne, ele é igual. Quer dizer, mesmo o espírito mais evoluído, ele demorou um certo tempo, muito curto em relação a nós, mas para que essa adaptação e que o perispírito dele estivesse totalmente livre da influência da matéria e pudesse assumir a forma normal dele, que aí todo mundo reconheceu. Então o Espiritismo nos explica com muita lógica isso tudo. O perispírito, ao mesmo tempo, para desamarrar leva um tempo, né? Para separar o perispírito do corpo demora um tempo, não é? Você morreu, quebrou os laços e vai para cada lado, não, né? Não existe. Ou seja, é imediatamente a sua plenitude, isso demora. Quanto mais evoluído o espírito, mais rápido é. Mas sempre tem um certo tempinho. E Jesus foi prova disso. Eles podiam tocar nele? No início ele disse que não. Ele falou, não me toque porque eu ainda não fui ao meu Pai. Só depois, quando a densificação do perispírito dele se completou, é que ele deixou se tocar, ele comeu, ele fez tudo isso. No início ele nem fez nada disso porque o perispírito dele ainda não estava densificado totalmente. E isso seria prejudicial a ele e a quem tocasse. Por isso que ele não deixou. Mas ele ainda tem esse perispírito? Todo espírito que está sujeito a encarnar tem perispírito. Se Jesus não vai encarnar mais, ele já não tem perispírito. Mas se ele ainda tiver plano de encarnar, ele tem perispírito. Eu não conheço ele. Não, não conheço ele tão intimamente para Deus. O que mudaria para você se Jesus fosse uma pessoa normal quanto aos aspectos físicos? O que mudaria para você? Para mim mudaria muito se ele não fosse isso. Porque é o que eu disse para vocês. Qual foi a missão de Jesus? Qual foi o objetivo dele vir à Terra? Dá um exemplo. Dá um exemplo. E como é que você dá um exemplo se você não é igual a mim? Porque o que ele veio fazer aqui? Não veio falar assim, olha gente, eu vim aqui para mostrar para vocês como vocês vão fazer para evoluírem e para ser um espírito perfeito. Porque eu sou o caminho. Agora você imagina se ele fosse um caminho e que já viesse diferente de mim. Como é que ele vai ser exemplo para mim se ele não é igual a mim? Se ele fosse Deus, ele seria exemplo. Então Deus é perfeito, já nasceu perfeito, não é um espírito que veio evoluindo, como ele fez questão de garantir que era. Nasceu ignorante, porque esse é o exemplo. Façam como eu. Agora, como é que ele podia dizer façam como eu se ele nunca fez? Se ele tivesse quebrado alguma lei, né? Se ele tivesse quebrado alguma lei, como é que ele pode ser exemplo para nós? Não pode. E ao mesmo tempo é por isso que é tão forte essa simbologia dele. Porque o que esperavam de Messias era que fosse totalmente uma coisa irreal, uma coisa inatingível, e ele vem para mostrar. E ele vem para mostrar exatamente o contrário. Por isso que eles não conseguiam aceitar como isso. E ele vem para falar, não, é o contrário. É assim que tem que ser. Então vejam bem. Qual o papel do Messias para o judeu? Sabe como é que ele chamava o Messias? Vocês vão ver assim que é bem legal assim. Quebrador de ossos. Isso era o Messias, o quebrador de ossos. É o espírito, quer dizer, é a pessoa que vai encarnar, que vai acabar com todos aqueles que são contra os judeus, que vai destruí-los, e os judeus vão governar o mundo. O Messias vai libertar o povo judeu, mas ele vai libertar pela violência, pela espada. É o quebrador de ossos. Pode olhar na Bíblia, tá? Quebrador de ossos é o Messias. É aquele que vem com a missão de libertar o povo novamente e para todos sempre. E olha bem, o povo judeu estava
cativo dos romanos. Então o Messias, ele ia vir, ele ia armar todos os guerreiros judeus para que eles levantassem as espadas e acabassem, destruíssem, matassem todos aqueles que dominavam. Iam subjugar todos os povos do mundo, para que eles, como povo escolhido de Deus, reinassem sobre todas as nações, sobre todos os povos. Esse era o Messias. O guerreiro. Mas não foi assim. Esse era o Messias que os judeus esperavam. Então não vem mais, né? Já são livres. Não precisa, né? Eles não são soberanos. Eles não são o dinheiro do mundo, mas Ainda são livres. ainda não estão, né? Vocês entendem? Então, quando Jesus diz que ele era o Messias, o que os discípulos, o que o povo esperava dele era que ele a qualquer momento tirasse a espada e liderasse o povo contra o Império Romano, que lutasse, acabasse, matasse todos os odiosos romanos que dominavam a terra. Tá aí a explicação do Iscariote, né? Quem é esse Iscariote? Não sei o que você está falando. Eu fiquei Não sei o que você está caladinho. falando. Perdão. Vocês entendem? Então, gente, aí, a partir daí vocês vão ver como foi difícil a missão de Jesus. A mãe dele acreditava que ele era o Messias? Completamente. E o que a mãe dele esperava dele? Que ele fosse quebrador de ossos. Okay? Os discípulos acreditavam que ele era o Messias? Todos eles acreditavam. E o que eles esperavam do Messias? Que quebrasse todos os ossos dos romanos e que libertasse o povo. Aí a traição de Judas. E a traição dos Iscariotes, que nós vamos falar lá para frente. Vocês entendem? Aí vocês vão ver como era difícil para o povo acreditar quando ele dizia que ele era o Messias. Porque como é que pode o Messias falar de amar os inimigos se ele é o quebrador de ossos? Se ele vai lutar e que ele vai liderar as lutas para derrotar todos. Então como é que esse cara vem falar que nós temos que amar os inimigos? Como é que esse cara vem falar que o Deus dele é um Deus para o judeu e é um Deus para o romano também? Como é que esse cara vai fazer milagres e vai salvar lá o escravo lá do centurião romano, que é inútil, que é um romano, que é pagão? Como que é, irmão, judeu? Como é que você vai dizer, como é que você vai acreditar num cara que se diz Messias e que diz Pai? Pai. Era assim que Jesus chamava Deus. Sabe como é que o romano chama Deus? Ninguém sabe, eles não chamam. A tradição judaica proíbe você de chamar Deus. Você usa adjetivos. Você, em vez de você falar Deus, você fala o Todo-Poderoso. Você fala o Magnânimo. Você fala aquele que está acima de todos, mas você não pode falar Deus. Até hoje? Não pode, é proibido pelo Torá. Porque, você sabe como é que se escreve? Ó, vejam como eles são. Né? Eles chamam, mas sabe como é que chama? É Yavé. Né? Deus em hebraico é Yavé. Mas sabe como é que eles escrevem? Não tem vogais, que é para que você não possa falar. Você entende? É Y, se não me falha a memória, é YHV que eles escrevem. YHV, é assim que se escreve Deus. Para quê? Para que você não possa falar. Porque não tem, é só consoante, não tem vogal. Porque Jesus ele chama Deus de paizinho. De papai, paizinho. Por isso que eles não aceitaram Jesus como Messias. Vocês entendem? Olha o problema que ele arrumou. E aí nós vamos ver. Daqui para frente, nós vamos devagarzinho, sem correr,
sem colocar Judas antes, sem jogar devagarzinho. Porque não foi Jesus que morreu na cruz. Porque que não foi Jesus que morreu na cruz. Vocês entendem? Eu vou falar toda hora para vocês que não foi Jesus que morreu na cruz. Vocês vão entender. Aí nós vamos devagarzinho trabalhar isso tudo. E qual é o livro que está isso? Esse é o Redentor? Toda essa parte sobre Jesus está no Redentor. Depois nós vamos voltar para isso. Que ele não morreu na cruz. Então, mas Que não foi ele que morreu na cruz. será que Não foi ele que morreu na cruz. Ok, gente? Dúvidas? O judeu ainda está esperando o Messias? O judeu ainda está esperando o Messias. Existe uma porta lá no templo de Jerusalém que está lacrada e só vai ser aberta quando o Messias chegar. Ele é que vai abrir aquela porta. Ok? mas Mas não vai ser, então nunca ser aberta. Ok, gente? Então é isso. Então vamos passar aqui. Tinha que